Você sabia que as abelhas desempenham um papel crucial no nosso ecossistema e na produção de alimentos? E que elas possuem uma organização social altamente complexa e eficiente. Esses pequenos insetos são verdadeiros engenheiros da natureza, capazes de polinizar uma infinidade de plantas e garantir a biodiversidade. Sabia que existem mais de 20.000 espécies de abelhas, cada uma com características e comportamentos únicos? E que elas podem ser encontradas em praticamente todos os continentes, exceto na Antártica. E se eu te dissesse que uma única abelha pode visitar até 5.000 flores em um único dia, você acreditaria? Mas isso é apenas o começo. Fique conosco e descubra como novas pesquisas estão revelando tudo sobre essas incríveis criaturas, porque hoje vamos explorar essas e outras curiosidades sobre as abelhas. Fique ligado, você vai se surpreender. As abelhas têm uma história evolutiva fascinante, adaptando-se para se tornarem polinizadores supremos do mundo vegetal. Com seu corpo peludo e comportamento incansável, elas são feitas para coletar néctar e pólen com eficiência e precisão. Mas o que mais podemos descobrir sobre esses incríveis insetos? Quais são as últimas descobertas que nos ajudam a entender melhor sua vida e seu mundo? Há muito mais sobre as abelhas do que imaginamos. Vamos começar aprendendo sobre 5 das abelhas mais conhecidas. Número 1. Abelha europeia. A abelha europeia, também conhecida como abelha doméstica, é a espécie mais comum e amplamente reconhecida. Com uma organização social complexa, essas abelhas são conhecidas por sua capacidade de produzir mel e cera. Elas desempenham um papel crucial na polinização de muitas culturas agrícolas. Número 2. Abelha africana. A abelha africana é famosa por sua natureza defensiva e capacidade de colonizar novas áreas rapidamente. Apesar de sua reputação agressiva, essas abelhas são polinizadores eficientes e contribuem significativamente para a biodiversidade local. Número 3. Abelha cachorro. As abelhas cachorro são nativas das florestas tropicais da América Central e do Sul. Elas são conhecidas por sua grande capacidade de polinização de orquídeas e outras plantas exóticas. Com corpos robustos e uma habilidade incrível de voo, essas abelhas são vitais para a saúde das florestas tropicais. Número 4. Abelha carpinteira. As abelhas carpinteiras são facilmente identificáveis por seu tamanho grande e corpos brilhantes. Elas escavam madeira para fazer seus ninhos, o que lhes deu o nome. Essas abelhas são polinizadoras importantes, especialmente em ecossistemas onde árvores velhas fornecem locais de nidificação. Número 5. Abelha orquídea. As abelhas orquídeas são conhecidas por suas cores vibrantes e relação especial com as orquídeas, que dependem dessas abelhas para a polinização. Encontradas nas Américas, essas abelhas têm um papel crucial na manutenção da biodiversidade das florestas tropicais. E aí, gostaram de conhecer as 5 espécies mais famosas de abelhas? Mais para frente vamos conhecer mais 5. Você não perde por esperar! As abelhas têm adaptações incríveis que lhes permitem polinizar plantas e coletar néctar com eficiência. Com seus corpos peludos e comportamento incansável, elas podem transferir pólen de flor em flor, garantindo a reprodução das plantas. Mas o que mais podemos descobrir sobre esses incríveis insetos? Quais são as últimas descobertas que nos ajudam a entender melhor sua vida e seu mundo? A história evolutiva das abelhas é fascinante, com registros fósseis indicando que elas existem há cerca de 100 milhões de anos, adaptando-se junto com as plantas floríferas. Mas o que faz das abelhas um tema tão intrigante para os cientistas e entusiastas? Sua popularidade não se deve apenas ao mel que produzem, mas também ao seu papel essencial na polinização, que é vital para a produção de alimentos e a biodiversidade. Você sabia que algumas abelhas têm adaptações especiais em seus corpos que lhes permitem carregar grandes quantidades de pólen? Vamos explorar como isso funciona em breve. Vamos começar pela anatomia desses incríveis insetos. As abelhas têm corpos adaptados para a coleta de néctar e pólen, com pelos especializados e estruturas como as cestas de pólen em suas patas traseiras. Seus olhos compostos lhes permitem ver uma ampla gama de cores, incluindo ultravioleta, que é crucial para localizar flores. Outro aspecto fascinante é a sua comunicação. As abelhas utilizam uma dança especial,
chamada dança das abelhas, para informar outras abelhas sobre a localização das fontes de néctar e pólen. E quanto à produção de mel? As abelhas convertem o néctar em mel através de um processo de regurgitação e evaporação, armazenando em favos de mel para uso durante os meses de escassez. E quanto à hierarquia social? As colônias de abelhas são organizadas em uma hierarquia estrita, com uma rainha, operárias e zangões, cada um desempenhando um papel específico na manutenção da colônia. Que tal agora conhecermos mais 5 espécies populares de abelhas? Número 1. Abelha megachile. As abelhas megachile, ou abelhas cortadeiras, são conhecidas por sua habilidade de cortar folhas para construir seus ninhos. Elas são importantes polinizadoras de várias plantas silvestres e cultivadas. Número 2. Abelha bomba. As abelhas bombus, ou abelhas bombardeiras, são essenciais para a polinização de muitas plantas de clima temperado. Elas têm corpos peludos que ajudam a transportar grandes quantidades de pólen. Número 3. Abelha melífera oriental. A abelha melífera oriental é nativa da Ásia e é conhecida por sua resistência a várias doenças que afetam outras abelhas. Elas são polinizadoras eficientes e também produzem mel. Número 4. Abelha canudo. As abelhas canudo são pequenas e solitárias, fazendo ninhos em caules de plantas. Elas desempenham um papel crucial na polinização de plantas silvestres e cultivadas. Número 5. Abelha verde. As abelhas verdes são facilmente reconhecíveis por sua cor metálica vibrante. Elas são solitárias e polinizam uma ampla variedade de plantas, desempenhando um papel importante nos ecossistemas locais. Agora que já conhecemos 10 espécies diferentes de abelhas, vamos ver uma curiosidade sobre o comportamento delas. As abelhas têm um sistema de comunicação complexo que envolve feromônios e movimentos corporais. Você sabia disso? E você sabe como elas usam sua dança para comunicar a localização das flores? A dança das abelhas é uma forma sofisticada de comunicação que permite às abelhas compartilharem informações precisas sobre a distância e direção das fontes de alimento. Estudos sugerem que as abelhas têm um sistema digestivo altamente eficiente, adaptado para processar néctar e pólen. Seus estômagos podem digerir alimentos rapidamente, permitindo que retornem às flores várias vezes ao dia. Novos estudos sobre a biologia das abelhas sugerem que, apesar de seu pequeno tamanho, elas têm um impacto enorme na saúde dos ecossistemas. Então a real é que as abelhas são polinizadoras incrivelmente adaptadas, essenciais para a produção de alimentos e a biodiversidade. E a ciência ainda está descobrindo novos fatos sobre esses insetos impressionantes. Em 2012, a descoberta de fósseis de abelhas mostrou que elas já existiam há 100 milhões de anos, indicando uma longa coevolução com plantas floríferas. Essas descobertas abriram novas possibilidades para entender a biologia e evolução das abelhas. A análise de fósseis também está nos ajudando a entender sua relação com outras espécies de insetos e como elas evoluíram para se tornarem polinizadoras supremos. Com o uso de tecnologias como GPS e microcâmeras, os cientistas estão descobrindo comportamentos e padrões de migração que eram desconhecidos anteriormente. Mas há muito mais a ser descoberto. Cada nova expedição traz à tona respostas sobre as perguntas de como as abelhas vivem, se alimentam e sobrevivem em seu ambiente. Por exemplo, um estudo recente sugere que as abelhas têm uma preferência por certas flores, o que pode influenciar a composição de plantas em um ecossistema. As abelhas são conhecidas por sua capacidade de construir estruturas complexas de cera, como os favos de mel, que são usados para armazenar mel e criar seus filhotes. Comparado a outros insetos, as abelhas têm adaptações fisiológicas únicas que lhes permitem prosperar em uma variedade de ambientes. Isso inclui um sistema de defesa eficaz contra predadores e parasitas. O tamanho e a complexidade dessas adaptações fisiológicas sugerem que as abelhas são extremamente eficientes em conservar energia e sobreviver em condições variadas. Em suma, o tamanho e a complexidade das adaptações fisiológicas das abelhas são um dos fatores que tornam esses insetos tão fascinantes. Elas não são apenas sobreviventes em condições adversas, mas também mestres da adaptação, o que ajudou a consolidar seu status como alguns dos polinizadores mais importantes e resilientes de todos os tempos. E as abelhas são solitárias? Nem sempre. As características sociais das abelhas variam,
com algumas espécies vivendo em colônias altamente organizadas e outras sendo solitárias. Muitas abelhas vivem em colônias bem definidas, com uma hierarquia estrita que inclui uma rainha, operários e zangões. Elas dependem de sua organização social para sobreviver. Muitos achados de comportamento social das abelhas indicam interações complexas, como a divisão de trabalho e a cooperação na criação dos filhotes. As abelhas rainha, por exemplo, são responsáveis pela reprodução e podem viver por vários anos, enquanto as operárias cuidam da colônia e forrageiam por alimento. Então a questão sobre se as abelhas são solitárias ou sociais já tem uma resposta clara: elas podem ser altamente sociais, com interações que são cruciais para sua sobrevivência e sucesso reprodutivo. As abelhas continuam a ser um símbolo de trabalho árduo e adaptação, e cada nova descoberta nos aproxima mais da verdade sobre sua vida e seu mundo. Desde suas adaptações físicas únicas até suas características sociais fascinantes, as abelhas são uma prova viva da complexidade da vida na Terra. E aí, você sabia de todas essas curiosidades sobre as abelhas? Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais vídeos incríveis como este. E aqui estão 2 sugestões de vídeos que acredito que você vai gostar. Até a próxima!